Flávio se vendeu para Alcolumbre? É exatamente essa teoria inflamada que está circulando pelos bastidores de Brasília e fervendo na internet agora. Uma trama pesadíssima envolvendo a mais alta corte do país e o controle do nosso legislativo. Ah, e antes de a gente destrinchar toda essa história, fica o nosso rápido lembrete. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas análises aprofundadas. Pronto, recado dado, vamos direto ao ponto. O que a gente tem pela frente é uma explicação estruturada para transformar todos esses rumores intensos e os comentários políticos mais recentes num mapa claro do que supostamente está rolando de verdade nos corredores da capital. Então, a grande questão que ancora a nossa análise de hoje é justamente essa. O material que vamos examinar foca em desempacotar com total objetividade aqueles rumores intensos de que o senador Flávio Bolsonaro estaria negociando futuras cadeiras no Supremo Tribunal Federal direto com a atual liderança do Senado. E olha, a ideia central aqui não é tomar partido, tá? Longe disso. É tentar entender a mecânica dessa teoria. Será que adversários políticos históricos estariam criando alianças super pragmáticas pensando única e exclusivamente no poder futuro? Vamos avançar para entender como esse cenário mapeia os principais atores dessa trama. Observando o tabuleiro de xadrez relatado na análise original, as peças estão posicionadas mais ou menos assim. De um lado, temos Flávio Bolsonaro, cujo suposto objetivo no momento é agregar o máximo possível de poder e aliados, já de olho lá nas próximas eleições presidenciais. Do outro lado, Davi Alcolumbre, se movimentando freneticamente para garantir o controle e a presidência do Senado no ano que vem. Bem no meio desse fogo cruzado, Rodrigo Pacheco, que, segundo as especulações, estaria de olho grande em uma futura vaga no STF. E, para fechar o quadro, a peça que acabou desencadeando tudo, Messias, o indicado pelo governo que sofreu aquela derrota esmagadora. Entender quem buscar o quê é simplesmente fundamental para a gente pegar a lógica dessas manobras. Pois é, o ponto crucial, aquele estopim que deflagrou toda essa teoria, foi um evento que pegou muita gente de surpresa. A histórica rejeição do nome de Messias, o indicado oficial do governo para o STF. De acordo com o material analisado, essa derrota não foi, nem de longe, um mero acidente de percurso ou uma simples falta de sorte. A hipótese que corre solta é que essa queda foi estrategicamente, milimetricamente orquestrada em conjunto por Flávio Bolsonaro e Davi Alcolumbre, ou seja, um golpe direto e certeiro na capacidade de mobilização do atual governo. E o que é realmente fascinante nessa história toda são as táticas exatas que teriam sido usadas nos bastidores. A apuração detalha o seguinte: enquanto o governo achava que estava com a vida ganha, que já tinha os votos, Alcolumbre teria passado os últimos dias pendurado no telefone, garantindo e cobrando cada voto contra o indicado. Simultaneamente, Flávio Bolsonaro estaria conduzindo reuniões a portas fechadas com dezenas de senadores do famoso Centrão, mostrando pesquisas de opiniões desfavoráveis ao STF e a cereja do bolo dessa operação: um pacto de silêncio absoluto. Nenhum dos articuladores vazou uma vírgula da negociação, evitando que o governo percebesse o risco e tentasse adiar a votação. Basicamente, uma operação cirúrgica. Isso acaba nos levando a um gigantesco conflito de interesses nessa indicação. O próprio Supremo supostamente preferiu o nome de Rodrigo Pacheco, mas o governo bateu o pé e insistiu no Messias por um motivo simples. Ele é considerado um lealista estrito, alguém de confiança histórica que inclusive trabalhava diretamente com a ex-presidente Dilma. E aqui tem um detalhe vital. O comentarista descarta com todas as letras qualquer rumor de que o ministro Alexandre de Moraes tenha ajudado a derrubar o Messias. Segundo a avaliação da fonte, não faria o menor sentido político para Moraes sabotar um aliado tão fiel do governo no tribunal bem nesse momento. Seção 1. Acordos pelo STF. Supostas futuras indicações e a busca por capital político. Entrando bem no coração desses boatos sobre como cadeiras futuras na mais alta corte do país estariam sendo usadas como verdadeira moeda de troca hoje, toda essa especulação ganha um peso enorme quando a gente olha para a realidade. Quando questionado diretamente se aceitaria indicar Rodrigo Pacheco ao STF caso o seu grupo político vença lá na frente, Flávio Bolsonaro não disse um não. A resposta exata dele foi: não dá para falar de nome, não dá para antecipar. O comentarista avalia isso como uma jogada extremamente calculada e politicamente falando corretíssima. Ao não descartar o Pacheco de cara, ele mantém a porta escancarada para negociações, não afasta potenciais aliados de peso e joga o jogo do Senado com maestria. E isso ilustra perfeitamente o conceito de dívida de gratidão. No complexo ecossistema de Brasília, prometer uma indicação futura ou simplesmente manter uma vaga em aberto é criar uma dívida de gratidão gigantesca com o Senado. O autor do material argumenta que, para conseguir apoio agora, no presente, é preciso acenar com grandes recompensas lá no futuro. Ao deixar essa possibilidade de uma indicação agradável ao Senado pairando no ar,
A oposição agrega um apoio político imediato fortíssimo, sem necessariamente precisar se comprometer com um contrato assinado agora. É literalmente a pura economia de influência em ação. Para visualizar como essa teoria opera na prática, é só a gente seguir a linha do tempo. Tudo começa agora, em 2024, com essa baita demonstração de força na derrubada do indicado ao STF. O próximo passo já é logo ali em 2025, com foco total em quem vai presidir o Senado. O prêmio maior, claro, está em 2026, com as eleições gerais. E a colheita dessas promessas todas aconteceria apenas em 2027, que é quando novas vagas no STF vão se abrir. O grande argumento da fonte é que nenhuma negociação de bastidor hoje faz sentido se a gente não olhar para o final dessa progressão. Está tudo profundamente interconectado. Seção 2. A estratégia do Centrão. Alianças políticas pragmáticas e a mudança dos ventos. Aqui, a análise sugere uma mudança sísmica, um verdadeiro terremoto no comportamento do bloco parlamentar mais pragmático do nosso país. Afinal, por que o Centrão estaria se movendo em direção à oposição neste exato momento? A teoria, que é muito baseada nos fortes rumores de Brasília, funcionaria em 2 passos bem claros. Primeiro, o grupo de Flávio entrega o apoio necessário para eleger Alcolumbre presidente do Senado em 2025. Em troca, e aqui é o segundo passo, Alcolumbre teria prometido pautar processos de impeachment contra ministros do STF em 2026. Vale destacar que o próprio autor do material expressa um ceticismo enorme de que Alcolumbre realmente cumpriria essa promessa de impeachment, lembrando de vários recuos no passado. Mas o ponto é que, na política, a promessa em si já costuma ser mais do que suficiente para fechar aquele acordo inicial. Tudo isso culmina nessa constatação de altíssimo impacto trazida pela análise original. Observa-se que essas alianças, que parecem super contraditórias num primeiro olhar, longe de serem um problema, são lidas como uma baita vitória pragmática. O sentimento relatado lá de dentro é que o Centrão já farejou uma mudança real de poder. A frase "começou o governo do Flávio" ilustra perfeitamente essa percepção de que as negociações reais, aquelas que ditam o rumo do legislativo de verdade, já não estão sendo feitas lá com o Palácio do Planalto, e sim com a oposição. E para reforçar essa tese de que o governo atual estaria perdendo seu ímpeto e o seu poder de atração, o comentarista inclui umas anedotas bem curiosas na história. Ele relata, por exemplo, o esvaziamento total de um evento federal lá no Acre, onde autoridades locais simplesmente deram de ombros e não compareceram para receber os aliados do governo. Além disso, cita o rumor de que a ex-presidente Dilma teria cruzado o mundo viajando lá da China até Brasília só para uma grande festa de nomeação do Messias ao STF. Uma festa que, bom, teve que ser amargamente cancelada. Esses exemplos anedóticos servem justamente para ilustrar o que a fonte vê como o grande esgotamento do atual capital político. Seção 3. O futuro das alianças, questionando o equilíbrio final do poder institucional no Brasil. Nós vimos aqui as táticas, os rumores, as linhas do tempo e essa moeda de troca invisível que opera no Senado. Mas a grande questão que fica é como a soma de todas essas forças vai redesenhar o Senado institucional do país nos próximos anos. E é com essa provocação crucial que a gente encerra a análise de hoje. Se os rumores relatados pela nossa fonte estiverem corretos, nós não estamos assistindo apenas a uma simples votação frustrada, mas a uma reengenharia completa e absoluta das alianças de poder. O que essas manobras de bastidores cheias de promessas futuras e dívidas de gratidão significam para o equilíbrio de forças entre o legislativo e o judiciário? Estará o Senado prestes a exercer uma pressão sem precedentes sobre o STF? Fica aí a reflexão fundamental para quem busca entender as engrenagens reais de Brasília. E esperamos que essa explicação tenha jogado uma luz nesse cenário tão complexo. Até a próxima análise.